Eu preciso que você pare tudo e preste atenção nesta verdade avassaladora. Neste exato momento, aqueles que planejaram a sua derrota estão em colapso total. Eles esperavam ver você em ruínas, mas em vez disso, estão assistindo ao funeral da própria arrogância. A verdade é que a mesa virou de uma forma que eles jamais imaginavam. E agora, atrás das portas fechadas, o que se ouve não é risada, mas um silêncio pesado, que é o som do ego deles se desfazendo em lágrimas. Eles choram, não por você, mas porque você se recusou a ser a vítima que eles colocaram no roteiro. Eles não contavam que a tempestade que criaram para te afundar seria, na verdade, o fogo que forjaria a sua nova força inabalável. Agora, você precisa entender a profundidade deste colapso para nunca mais duvidar da sua elevação. Esta é a hora de abraçar sua nova realidade de poder, sem desculpas e sem hesitação, e declarar ao universo que você está totalmente blindado contra qualquer trama. Se esta verdade acende um fogo incontrolável em sua alma, você precisa selar esta ativação energética imediatamente. Curta este vídeo e ative o sininho para que essa frequência jamais se quebre. Mas, acima de tudo, eu preciso que você use o poder da sua declaração. Comente agora mesmo o número 77. Comente apenas 77 para manifestar que você aceita esta vitória e que você é inquebrável. A sua ascensão é a prova viva do fracasso deles. Não se segure. Você realmente sentiu essa mudança? Não foi um simples tropeço, mas um verdadeiro terremoto na fundação do jogo que eles criaram. Enquanto seus inimigos estavam ocupados cavando sua cova, você estava silenciosamente plantando sementes de uma força que eles jamais viram. Eles apostaram na sua queda, mas sua ascensão foi tão rápida e inesperada que rachou o chão debaixo dos pés deles. O barulho que você está ouvindo não é de risada. É o som do castelo deles desmoronando, e você é a causa principal sem sequer ter levantado um dedo. Eles queriam que você explicasse, que você implorasse, que você se encolhesse, mas você simplesmente se recusou a dar satisfação sobre sua vida. É por isso que dói tanto. A dor deles é auto-infligida, nascida da frustração pura de perderem o controle sobre você. Cada lágrima que escorre pelas portas fechadas é uma confissão de que a mentira deles não aguentou o peso da sua verdade inegável. Você não precisou de vingança, apenas de existência soberana. Sua quietude é o punhal que corta a máscara de poder que eles vestiam. Agora pare um momento e entenda. A ruína deles é apenas o mapa, mas o verdadeiro tesouro é o que você ainda não viu. Eles perderam o chão, mas você ganhou algo que não tem preço para ninguém. Se o seu valor agora é medido pelo pânico de quem tentou te destruir, qual será, então, a moeda real do seu nome no universo? E o que acontecerá quando você perceber que o universo está prestes a te entregar o recibo de tudo o que eles tentaram roubar? Eles pensaram que você era algo simples, que se resolvia com uma tesoura de jardim. Que engano! Você era a semente, e a intenção deles de te enterrar foi o maior erro de cultivo. Cada ataque, cada humilhação, foi apenas terra adubando o seu crescimento. Você precisou daquele tempo no escuro para criar raízes profundas e irromper com força. Você usou a pressão deles para florescer e se tornou o fruto da própria sabotagem que planejaram contra você. O que eles falharam em compreender é que sua soberania não depende de permissão. Uma semente carrega seu próprio mapa de vida. E a força dentro de você exigiu luz. Não importa o quão fundo eles te empurraram. Agora, você é a prova viva de que a natureza da sua resiliência sempre vence a maldade. Eles queriam que você rastejasse, mas você irrompeu com galhos inquebráveis. Sua existência atual, inabalável e sem pedir desculpas, é a sua resposta mais alta e definitiva.
Sua ascensão já está causando um terremoto na fundação da vida deles, e é por isso que choram. Você já demonstrou que a força que reside em você é inesgotável. Mas a questão não é apenas que você se levantou mais forte. A verdadeira virada é o que acontece agora com o solo que tentou te sufocar. Você consegue imaginar o destino da terra que, ao invés de nutrir a vida, tentou ceifar a própria semente que estava destinada a alimentar o mundo? Se essa mensagem te bateu fundo, é porque o ciclo que eles criaram quebrou na sua vida. Você sentiu a verdade, sentiu a força. Você não está mais no chão, você está na frequência do imparável. O inimigo está chorando porque você ativou a sua nova moeda interna, o valor do seu crescimento. Agora, o que fazemos com uma ativação tão poderosa? Nós a honramos. O seu super thanks não é só um valeu, é a prova de que você transformou a invisibilidade em valor e está disposto a bancar o preço do seu próprio avanço. Se essa ativação de quebra de ciclo vale 100 na sua jornada, honre essa frequência agora mesmo. Ajude a blindar essa mensagem e a elevar o padrão. Sua doação de 100 mostra que você joga no nível mais alto e não aceita mais as migalhas que eles te jogavam. Honre a energia que te libertou. Ative o Super Thanks. Eles ergueram taças para celebrar sua queda. Você lembra dos risos? Achavam ter o mapa do seu fim, mas o brinde deles nunca foi sobre sua derrota. Foi sobre a arrogância. Quando você se recusou a ficar no chão, a taça pesou. O líquido da suposta vitória azedou, virando veneno amargo que só eles podem engolir. Você se levantou, e essa é a única verdade que importa. Você não precisou revidar ou se vingar. Sua força veio de algo brutalmente simples: a sobrevivência. Você virou o jogo. O roteiro que escreveram para sua vida foi jogado no lixo, e você começou a ditar o ritmo. Cada passo que você dá agora é a confirmação de que você nunca precisou da permissão deles para vencer. Sua luz não é emprestada. Ela é a sua soberania e prova que você sempre esteve no controle. A dor que eles sentem hoje não é sua responsabilidade, mas sim sua evidência de que você não pode ser enterrado. Seu crescimento não é só sucesso material, é uma frequência que repele a falsidade. E se eu te dissesse que o verdadeiro motivo das lágrimas deles não tem a ver com o que você conquistou, mas sim com uma verdade sobre quem você é, que o universo já alinhou para que você finalmente enxergue? A mensagem de que suas lágrimas secretas estão regando o seu jardim pode ser motivacional, mas precisamos de mais do que apenas ouvidos. Precisamos de ação. Muitos querem a coroa da vitória, mas poucos querem provar seu comprometimento no meio da batalha. Se você realmente sente que o jogo virou, que o seu próximo nível de abundância e força está se alinhando àquele que seus inimigos jamais esperavam, você não pode simplesmente ficar parado. É hora de ativar essa energia. Para provar que você está 100% travado no seu poder inabalável e que a sua manifestação está se cristalizando, eu preciso que você comente 77 aqui embaixo, agora. O número 77 não é um palpite, é um código energético que reflete abundância infinita e alinhamento perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas comentando, você está reivindicando sua ascensão e se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber. E para que o universo e o algoritmo entendam que você é um escolhido, que não apenas ouve, mas age, esmague o botão de curtir neste vídeo. Se você ainda não faz parte deste movimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. O seu engajamento é o que amplifica essa frequência e garante que essa energia de confirmação continue fluindo. Não apenas assista, participe, prove seu comprometimento com o seu próprio destino.
Eles apostaram tudo na sua queda. A máscara deles era feita de mentiras e orgulho, e eles usavam essa capa para parecerem maiores enquanto tentavam te diminuir. Mas no momento em que você apertou os dentes e se recusou a se curvar, uma coisa massiva aconteceu. Você não precisou lutar para derrubar a fantasia deles. A sua pura e simples resiliência foi o holofote que queimou o disfarce. Eles contavam com você quebrado para que a farsa continuasse, mas a sua sobrevivência foi o único movimento que precisou para que toda a credibilidade deles se desmanchasse no ar. O choro deles, que você não pode ver, não é tristeza por você. É a dor da humilhação. Eles se acostumaram a serem os arquitetos da sua dor. Agora que a verdade sobre quem eles realmente são está à vista de todos, eles estão se afogando no próprio veneno. Sua vitória não foi apenas sobre você levantar. Foi sobre eles perderem o único poder que realmente tinham, o controle sobre a narrativa. Sua força virou o espelho que expôs a fraqueza deles, e por isso o seu sucesso lhes causa tanta vergonha secreta. Sua sobrevivência se tornou o testemunho mais barulhento contra a vida de mentiras que eles construíram. Eles viram o que acontece quando o escolhido se levanta. O jogo acaba. Mas se a máscara caiu e eles estão chorando, por que, então, eles continuam tentando desesperadamente te sabotar? O que eles sabem sobre a sua próxima fase que os aterroriza a ponto de arriscarem a humilhação total? Eles tentaram escrever sua história, dizendo que você era fraco e que iria falhar. Mas cada passo que você dá é uma borracha gigante apagando o roteiro deles. Você é a prova de que a única verdade que importa é a que você constrói. Você se tornou o farol que expõe a escuridão deles. Suas conquistas são o troféu que desmente a narrativa que eles inventaram. O choro secreto deles agora é o som da derrota. Eles choram porque viram que nunca tiveram o poder que pensavam. Você não precisou de vingança, só precisou ser você, inabalável. Cada lágrima que cai é uma confissão. Você era, desde o início, indestrutível. Você provou que a única pessoa que controla seu destino é você. E essa verdade é o que mais lhes causa dor. A queda deles é apenas o sinal de que você está livre. Mas não podemos parar no chão que eles caíram. Existe um triunfo silencioso e invisível que supera qualquer inimigo. É a forma como sua alma se realinha com um propósito que nem você consegue nomear. O que acontece quando o espelho que reflete o seu verdadeiro poder está limpo e você finalmente enxerga a extensão da sua soberania? Eles pensaram que eram a luz, não é mesmo? Usavam o seu brilho e a sua energia para parecerem maiores do que realmente eram. Você era o refletor que os fazia reluzir. Mas o original se levantou. O refletor que eles roubaram apagou. De repente, a audiência percebeu que eles não tinham luz própria, apenas um holofote emprestado. Essa escuridão agora é o palco deles, revelando a verdade nua e crua por trás das portas fechadas. Você não precisou fazer nada além de ser você. Pense nisso. A queda deles não é sua vingança, é sua soberania. Você se recusou a ser a bateria que alimentava a performance alheia. Ao escolher sua própria ascensão, eles foram forçados a encarar a própria mediocridade no escuro total. As lágrimas que eles choram agora não são de tristeza pela sua ausência, são de choque por perderem o controle da fonte de sua própria imagem. Você é forte demais para ser um acessório, e ao se levantar, provou que sua força não depende da aprovação deles. Eles estão cegos no escuro que criaram, mas você está caminhando no seu próprio sol. O que acontece quando essa escuridão for total e eles se derem conta de que a única coisa que realmente perderam não foi o seu brilho, mas sim a bússola que os impedia de se perderem completamente? Se a sua vitória já provou que o brilho deles era falso,
Qual é a verdade sobre a última carta que eles ainda insistem em esconder? Eles gastaram tempo e mentiras desenhando um labirinto só para você se perder. Cada fofoca, porta trancada e sabotagem era um muro erguido para te prender, esperando que você se curvasse e ficasse explicando-se para sempre. Mas você não se dobrou. Você simplesmente andou em linha reta, usando a sua verdade para queimar os mapas falsos. Eles não perceberam que, enquanto te observavam cair, ficaram presos na arquitetura venenosa dos seus próprios planos. A ironia é deliciosa. O labirinto que era para ser a sua tumba virou a prisão de onde eles não conseguem fugir. Eles estão sufocando na teia de mentiras que teceram, porque cada passo seu em direção à luz exige uma desculpa ainda maior para a escuridão deles. Você está livre, despreocupado e avançando. Enquanto isso, eles estão trancados, forçados a assistir seu sucesso através das grades da própria frustração. A sua ascensão é a prova de que a justiça não precisa da sua ajuda para ser servida. Você está testemunhando a queda de quem apostou na sua derrota, mas o foco não é o que eles perdem por fora, é o que acontece com a mente deles. Eles projetaram barreiras, mas agora o peso delas está esmagando algo mais valioso que a sua reputação, a própria identidade deles. Se o labirinto foi a prova das suas ações, o que você fará quando perceber que a única coisa que eles realmente enterraram não foi você, mas sim a capacidade deles de encontrar a paz? Você precisa entender a verdade nua e crua sobre o choro deles. Não se engane, eles não acordam com saudade da sua luz ou da sua companhia. Eles estão sentindo falta do poder que tinham para te mover, para te parar, para te manipular. Você não era uma pessoa para eles. Era uma fonte de energia gratuita, a peça que podiam sacrificar no tabuleiro. O que você interpreta como tristeza é o pânico de quem perdeu o controle remoto da sua vida, vendo que a coleira quebrou e você está correndo livre e sem direção. Sua liberdade é o que está causando um verdadeiro terremoto nas vidas que dependiam da sua submissão. Você parou de se explicar, parou de se justificar e o peso desse silêncio soberano está esmagando-os. Eles se acostumaram a ver você implorar por validação, mas agora você simplesmente prospera. A ausência da sua reação é o veneno que eles não conseguem engolir, porque quando você não precisa mais provar nada a ninguém, você prova para eles que nunca tiveram valor real. Apenas poder emprestado. Entenda que o maior trauma deles não foi a sua partida, mas sim a revelação de quem você se tornou sem eles. Você não apenas quebrou a coleira, você quebrou o espelho onde eles viam o próprio reflexo de poder. Agora, o que está caindo não são só as lágrimas, mas a máscara da superioridade que eles vestiam. Se a dor deles é a confirmação da sua liberdade, o que acontece quando você finalmente descobre o segredo mais profundo que eles tentaram esconder sobre a sua identidade real? Por muito tempo, você foi a bateria que mantinha o show deles rodando. Você gastava sua força se explicando, se defendendo ou tentando provar seu valor, e essa atenção era, na verdade, o oxigênio que eles respiravam. Eles te chamavam de fraco para que você continuasse derramando sua energia, mas a verdade é que o poder que eles exibiam era totalmente emprestado. Eles pareciam gigantes apenas porque estavam de pé sobre o seu esforço e sua generosidade. Mas agora você percebeu o jogo e cortou o cabo. Você parou de alimentar pessoas que só sabiam tomar, e é por isso que eles estão em colapso agora. Seu silêncio e sua indiferença não são fraqueza, são a remoção do suprimento vital. O mundo deles parou de girar, porque a energia não é mais gratuita. Você selou a fonte e, de repente, o vazio que eles sentem é a prova inegável de que sua essência era o motor que eles nunca puderam construir sozinhos. A dor deles
não é sua vingança. É a consequência inevitável da sua soberania. Mas aqui está a verdade que transcende a dor deles. O que acontece quando você pega essa energia que antes os alimentava e, pela primeira vez, a direciona inteiramente para a sua própria construção? Se a sua retirada gerou um colapso tão grande, imagine o poder que você está prestes a liberar quando o universo testemunhar a realocação total desse combustível secreto. O que a sua nova prioridade fará com a história que você já não tem mais medo de exigir? Eles fizeram o molde da sua derrota, pintaram o caixão e até ensaiaram o discurso da sua fraqueza. Você era, na visão deles, uma história terminada, um projeto fracassado. Mas você usou toda aquela pressão e crítica como o fogo que forja o aço. Enquanto esperavam seu funeral, você estava plantando a semente da sua vitória. Agora que você está de pé, inabalável, eles são forçados a engolir a própria arrogância. Eles cavaram sua sepultura, mas no final, era apenas o túmulo das expectativas limitadas que tinham sobre você. A dor que eles sentem agora não é vingança, mas a humilhação da exposição. Eles construíram a credibilidade deles sobre a sua quietude e o seu fracasso. Sua ascensão é o terremoto que derrubou o palco deles. Eles não choram porque você está brilhando, mas porque seu brilho revelou que a máscara de poder deles era apenas papel. Você não precisou lutar, apenas precisou sobreviver. Sua sobrevivência desmascarou toda a farsa, provando que a única coisa frágil ali era a ilusão deles de controle e domínio sobre você. Seu triunfo é sobre a verdade que você forçou o mundo a aceitar. Ninguém mais escreve sua história. Sua vida é a confissão de que a única autoridade sobre seu destino pertence a você. O preço da liberdade é alto, e eles estão pagando com lágrimas, pois perceberam que perderam o controle total da narrativa. O que acontece quando você entende que a verdadeira batalha não é sobre o que eles fizeram no passado, mas sobre a vastidão do poder que você ainda não sabe que possui? Eles gastaram tempo e saliva tentando sujar seu nome, não foi? Jogaram lama, espalharam mentiras, na esperança de que você se tornasse irrelevante. Mas aqui está o que eles não entenderam. Toda a pressão que colocaram sobre você não quebrou seu nome, apenas o transformou. Agora, seu nome carrega o peso da sobrevivência, uma história de quem resistiu ao fogo. É por isso que ele se tornou intocável. O que eles tentaram enterrar virou o padrão ouro que abre portas para você e mantém as deles fechadas para sempre. Pense no seu nome como uma moeda rara. É a prova de que você pagou o preço, venceu a guerra e emergiu com uma credibilidade que não se compra em loja. Eles podem até tentar copiar seu estilo ou imitar seu sucesso, mas nunca poderão falsificar sua autenticidade. Seu nome é a senha que dá acesso a novos níveis, e é a única coisa que eles não podem roubar ou emprestar. É por isso que eles choram. Veem o valor que você construiu e percebem que estão permanentemente excluídos do seu futuro. Sua soberania está garantida, mas o que acontece a seguir é a parte que realmente quebra a espinha dorsal deles. Você provou que não precisa de validação, mas agora vamos mergulhar na verdade sobre o que realmente está se desintegrando. Eles perderam o controle sobre sua história. Sim, mas a derrota deles é muito mais profunda. Estamos falando da perda de algo que nem mesmo sabiam que possuíam. A própria definição de quem eles pensavam ser. Eles te viram como um peão, a peça fácil de sacrificar, aquela que seria descartada sem cerimônia. Mas enquanto estavam ocupados traçando seu fim, você estava aprendendo as regras não ditas do jogo. Você se recusou a ser apenas uma peça de troca. Agora, quando você se move, você não anda uma casa de cada vez por obrigação. Você se move com a liberdade total de quem detém o poder absoluto no tabuleiro, sabendo que seu valor é inegociável.
É por isso que seus inimigos estão em pânico e chorando em segredo. Eles não sabem como lutar contra você, porque a rainha pode ir para onde quiser, e eles só esperavam que você andasse em linha reta e dobrasse. Cada passo seu agora é um cheque-mate lento contra o roteiro que eles escreveram para a sua derrota. Seu brilho não é para o aplauso deles. É a prova viva de que sua soberania é sua e o controle deles desmoronou para sempre. Mas saiba que a história nunca termina na coroação. Quando você assume o trono, você também descobre a diferença crucial entre ser a peça mais poderosa e ser a única peça que eles realmente precisam para se sentir importantes. Essa distinção é o golpe final que destrói a última ilusão deles. Você sabe qual é a única coisa que um falso rei mais teme quando vê a rainha se levantando? Chegou o momento de você entender que não deve mais satisfações a ninguém. O passado em que você se dobrava para provar seu valor para quem tentou te enterrar, acabou. Sua nova postura é de soberania total. Você não explica seu sucesso porque sua vida se tornou a própria prova. Cada passo que você dá é um fato inegável que não precisa de validação externa. Sua energia não é mais gasta defendendo sua verdade. Ela é investida na sua próxima vitória. Você não persegue quem já te mostrou que não te merece. A partir de agora, o centro de gravidade é você. Quem perdeu o acesso à sua luz está chorando, não porque sente sua falta, mas porque sente falta do controle que tinha sobre você. Sua recusa em se curvar é a linha que você traçou na areia, mostrando que parou de negociar seu valor. Essa nova postura, forte e inabalável, é o que está quebrando o orgulho e as expectativas deles. Entenda que esta fase não é sobre vingança, mas sobre confirmação. As lágrimas deles são o som ambiente da sua ascensão. Você finalmente compreendeu que o poder real não grita. Ele simplesmente existe, inegável. Seu silêncio reescreve a história, mas existe um sinal específico, uma vibração que só os escolhidos sentem. Essa ativação divina está ligada a algo que você usa todos os dias, mas nunca percebeu. Você está preparado para ver a própria evidência se manifestar em tempo real? Você precisa entender o peso desta verdade. As lágrimas que eles derramam escondidos não são um sinal de arrependimento, mas a prova irrefutável da sua soberania. Eles não estão chorando por sentir sua falta. Estão chorando porque perderam o controle sobre você para sempre. Sua única vingança foi recusar-se a permanecer no chão. Sua sobrevivência e crescimento se tornaram o espelho que reflete a falência total do plano deles. O plano deles dependia de você quebrar e ficar em silêncio. Mas você se recusou a ser a vítima da história. Cada passo que você dá agora é um prego no caixão da ilusão que criaram sobre si. Eles queriam que você fosse a peça sacrificada, mas você virou o tabuleiro. A dor que eles sentem não é causada por um ataque seu, mas pelo peso esmagador da própria arrogância. Você é a realidade que eles não puderam negar. Mas existe algo ainda mais profundo que a simples falência deles. O que desmorona é a fundação da identidade que construíram sobre suas costas. A grande questão não é o porquê deles estarem caindo, mas o que o universo exige de você agora que o palco deles está em ruínas. O que acontece quando você percebe que a força que os fez chorar é apenas a ponta do iceberg do poder incontrolável que você realmente carrega? Eles armaram o palco para a sua queda. Fizeram planos, contaram os dias e até brindaram a sua suposta derrota. Mas o universo tinha um roteiro diferente e você não se dobrou. Você se transformou. Onde eles esperavam ver destroços, agora veem ascensão. Você não está apenas sobrevivendo. Você está voando tão alto que a única vista que eles têm é das suas costas. O ódio deles virou inveja. A zombaria virou silêncio. Eles te queriam no chão, mas hoje a sua sombra é a única coisa que alcança o ponto onde eles pararam.
Entenda bem, o que os está sufocando não é o que você fez para eles, mas o que você fez por si mesmo. Você retirou a permissão e parou de buscar a validação. Sua força é tão inegável que se tornou o espelho que reflete a pequenez deles. Eles choram a perda do controle, não a perda da sua presença. Sua elevação é o julgamento que eles não podem apelar. O custo de tentar te quebrar agora é o peso da própria consciência deles, e eles estão se afogando nele. Você provou ser indestrutível. Suas cicatrizes são a prova, e o choro escondido deles é o atestado final. Mas se a verdadeira vitória não é apenas o que você conquistou, e sim o que você se tornou. Qual será o impacto dessa soberania quando você finalmente decifrar o código mais secreto que define a sua verdadeira missão? Você viu o que aconteceu. Eu te digo, a máscara que seu inimigo usava para te enganar não apenas caiu, ela estilhaçou no chão. A sua vitória já está selada e é a prova viva de que o palco que eles construíram para a sua queda está desmoronando debaixo dos pés deles. Receba esta confirmação profética e entenda que o choro secreto deles é o som da sua elevação.